Amém para todo mundo? Gálatas capítulo 4. Abra sua Bíblia lá e vamos começar a estudar o Evangelho de Gálatas capítulo 4. Ficou alguma dúvida para trás? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Algum questionamento? Não? Está tudo certo? Posso fazer a prova domingo que vem? Todo mundo trazer o teste? Trazer o teste. Então vamos lá. Gálatas capítulo 4. Vamos ler aí para iniciar o verso de 1 até o 3. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino e em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Vamos entender isso aí. Paulo é fantástico. Às vezes a gente lê e a gente não entende muito, porque às vezes é uma linguagem muito, um pouco mais complicada, mais elaborada, mas é fácil da gente entender. Paulo inicia o capítulo 4 de Gálatas fazendo uma comparação. O que Paulo quer dizer? Olha, enquanto uma pessoa é menina, é uma criança, enquanto aquele é um jovem, um menino, mesmo sendo herdeiro, sendo filho de um pai, sendo herdeiro de todas as coisas, ele não está, Paulo diz que ele não está em posição melhor ou mais elevada que um escravo. Naquela época era muito comum ter escravo. E Paulo faz essa comparação, Ainda que quando o herdeiro é um menino, ele não difere muito do escravo. Por quê? Porque ele continua debaixo da tutela, da supervisão, de um tutor, de um administrador, até que chegue a idade que o pai determinou da sua emancipação. Vamos dizer, até ele fazer 18 anos, seria isso. Mas aqui ele está falando em questão espiritual. Até que ele chegue a uma maior idade. Até que ele chegue à idade que o pai determinou. Paulo diz assim, no verso 3, e isso é o que acontece conosco. Paulo está fazendo uma comparação. Isso é o que acontece conosco, como escravo. Ou seja, antes da liberdade que nós conquistamos em Cristo, nós éramos considerados escravos. Escravos do medo, escravos do pecado, escravos do mundo. Amém? Antes de nós conhecermos a Cristo. E Paulo está fazendo essa comparação. Ou seja, nós não tínhamos autoridade sobre as nossas vidas. Como um menor de idade, como um escravo, ainda que a gente fosse herdeiro, porque nós já vimos lá no capítulo 3 que nós, pela fé, em Cristo, Cristo é o herdeiro, a promessa de que ele foi feita a Abraão, Cristo é o herdeiro, e nós somos herdeiros com Cristo. Ou seja, mas antes da gente conhecer a Cristo, nós éramos escravos e nós mesmos não tínhamos autoridade sobre as nossas vidas. Aí verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Verso 4, vindo a plenitude dos tempos. O que significa isso? O tempo certo que Jesus tinha que vir. Às vezes a gente lê e fala, sabe por que Jesus não veio antes, ou Jesus não veio depois, ou isso e aquilo, A gente faz essas comparações, mas a Bíblia diz que Jesus veio no tempo certo, do cumprimento das profecias, no tempo certo, conforme foi planejado por Deus, no tempo certo. O que aconteceu? Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, sob as condições da lei. Ele nasceu judeu, ele estava obrigado a cumprir a lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei. Olha como que Deus age de maneira correta, de meios corretos. Pelo pecado através de um homem entrou o pecado do mundo, também através de um homem, viria a redenção, Jesus Cristo. Jesus poderia ter vindo em qualquer época, com qualquer idade. Jesus poderia ter aparecido em Israel com 30 anos de idade. Você acha que é difícil Deus fazer isso? Não. Ele poderia ter apresentado lá, olha, eu sou o Messias, com 30 anos de idade eu vou iniciar meu ministério e daqui para frente nós vamos fazer tudo que Jesus fez. Poderia ou não poderia? Mas isso seria uma forma de burlar a lei. E deixa eu deixar algo claro para você, Deus não burla a lei, Deus não passa por cima de princípios, amém? Deus age certo de maneira certa.
Essa história, Deus escreve certo e linha torta, isso é mentira. Deus sempre age da maneira correta, do jeito certo, como tem que ser feito. Amém? Ok? Mas Deus teria autoridade para isso? Teria. Só que Deus não passa por cima de princípios, ok? Jesus nasceu de uma mulher, logo Jesus era humano. Deixa eu deixar algo claro para você aqui. No período que Jesus esteve entre nós, ele veio como homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória, foi achado sob forma humana, como eu e você, amém? Sujeito a todas as coisas, mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. Aleluia. É o exemplo que nós temos. Inclusive Paulo vai dizer lá para os Efésios no capítulo 4, que até que nós cheguemos, né, à unidade, né, à santificação, à medida da estatura de Cristo. Ou seja, nós temos que procurar viver nessa terra como Cristo viveu, sem erro, sem pecado. Vamos errar? Vamos. Mas, né, tem que ser na forma de um acidente. A Bíblia diz que para aquele que já conhece a verdade, lá em Hebreus capítulo 10, para quem já conhece a verdade e continua a viver uma vida de pecado, a Bíblia fala que para esse não tem resgate mais. Aleluia. Muitas pessoas questionam assim quando lê Gálatas: bom, mas se Jesus já me salvou, eu sou salvo, eu não estou agarrado à lei, eu não preciso mais cumprir determinadas coisas, eu posso viver do jeito que eu quero? Não, porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Paulo mesmo vai dizer, né? Ora, porque tem a graça, agora vocês vão viver pecando para que abunde mais a graça de Deus ainda? Não, né? Nós não somos mais escravos do pecado, nós não temos mais a necessidade de pecar. Isso tem que se acontecer como um acidente na nossa vida. Então Jesus veio, Jesus era Deus. João vai dizer lá, no princípio era o verbo estava com Deus, na criação ele estava com Deus, amém? Mas no período que Jesus esteve aqui na terra, Jesus era homem como eu e você. Pastor, como é que Jesus fazia todos aqueles milagres? Ele não pecou, amém? Aleluia, sua ligação com Deus era direta. Amém? Então ele tinha autoridade, né? Jesus atuava com autoridade, não existia empecilhos para ele, né? Muitas vezes Jesus deixou de curar, por quê? Por causa da fé das pessoas, as pessoas não acreditavam. Você já reparou que toda vez que Jesus vai curar alguém, ele pergunta assim: o que você quer que faça por você? Você sabia que existe gente que é doente, mas não quer ser curada? Existe, todo tipo de gente que você imaginar. Amém? Então Jesus, no período que esteve aqui, Jesus era homem, sujeito à lei, nasceu judeu, estava sujeito a todas aquelas leis que nós conhecemos, né? A lei da Torá, todas aquelas obrigações. A sua família ia no templo, no sábado, fazia tudo isso. Jesus cumpriu toda essa lei. Mas como ele não pecou, o que acontece, né? No tempo certo, Jesus representa o sacrifício perfeito. Amém? A sua morte, sim, nos trouxe liberdade, né? Da escravidão. Não somos mais escravos, nos tornamos filhos. Entenda uma coisa: por que Paulo vai comparar-se essa questão da escravidão do servo e essa escravidão do filho? Às vezes, né, para aquela realidade era mais fácil de entender. Por quê? Segundo a lei romana, o filho adotado, ele tinha pleno direito à herança, à propriedade dos pais. Os pais adotaram uma criança. Aquele filho, segundo a lei romana, ele tinha todos os direitos. Não era porque ele foi adotado que ele era, vamos dizer, um filho de segundo grau. Não, ele era filho como filho, né, natural dos pais, genealógico, ok? Ainda que ele fosse escravo, antes que ele era escravo, vamos supor que ele era escravo, foi liberto. Os pais adotaram ele, mesmo tendo um passado de escravidão, ele foi adotado, ele tinha plenos direitos como herdeiro. E é essa comparação que Paulo está fazendo, né? Referindo-se a nós antes éramos escravos e nós passamos a nos tornar filhos de Deus, porque é o que a palavra diz: herdeiros com Cristo de todas as coisas, amém? Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, uma vida, né? Uma vida de paz, né? Prosperidade, tudo isso, saúde, bênçãos, tudo isso Deus conquistou para nós, ainda que nós fôssemos escravos do pecado. Depois de filho nós tomamos posse de todas as coisas, ok? Nós éramos escravos, não somos mais, né? Ok? Participamos com Cristo de todos os direitos aos recursos divinos como herdeiro, né? E nós podemos reivindicar essas coisas a Deus, né? Deus nos deu essa autoridade, no nome de Jesus nós temos essa autoridade sobre as coisas, amém? Nós somos herdeiros de uma vida próspera, de uma vida abundante, conforme Jesus nos prometeu. E a adoção de filho. Então vamos lá, verso 6. E porque sois filhos, ou seja, Paulo já falou, né?
e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Tudo isso que eu falei, né? Uma vez adotado como filho, João 1,12 vai dizer isso, né? E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus em porquê não? Olha como é que Paulo escreve. E porque sois filhos. Ou seja, todo aquele que é filho de Deus recebeu o Espírito Santo. Porque nós merecemos? Não, porque nós nos tornamos filhos de Deus. É uma dádiva de Deus para nós. Ele nos deu o Espírito Santo para morar em nós, ok? Porque nos tornamos filhos. Deu ao Filho o Espírito do Filho ao nosso coração, que nos dá o privilégio de quê? De chamar Ele de Pai. Aleluia, isso é maravilhoso. O judeu chama Abba, nós chamamos Pai. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque vocês agora são filhos e porque vocês têm o Espírito Santo, vocês podem se achegar a Deus e chamar Ele de Pai. Aleluia, intimidade, né? Essa intimidade é para nós, querido, que somos filhos de Deus, não mais escravos, né? Como filho, ou seja, além de receber, né, Deus, né, receber Jesus, nos tornamos filhos de Deus, né? Nós podemos ter intimidade, também somos herdeiros de todas as coisas. Aí é aquela velha questão, né? Para que serve o Espírito Santo? Para morar em nós, para nos guiar, para nos orientar, para nos conduzir à verdade. É o Espírito que nos convence do pecado, né? Das coisas erradas, né? Que traz paz ao nosso coração. Quando a gente ter uma dúvida, a gente consulta ao Senhor. É o Espírito que fala conosco. A palavra nos revela a palavra. Amém? É por isso que o Espírito Santo mora em nós. É por isso que a gente insiste muito em falar assim: você tem que ter intimidade, vida com Deus, ouvir o Deus que mora dentro de você, o Espírito Santo. Nós não somos mais guiados por profecias, né, por profeta. Hoje nós somos guiados pelo Senhor, porque Ele vem morar dentro de nós para isso, gente. Amém? Para isso, para nos guiar em todas as coisas. Amém? A gente não precisa mais, como era no Velho Testamento, os profetas para guiar a vida da gente hoje mais. Não é assim que funciona. Ah, pastor, alguém pode chegar e me dar alguém chegou e me deu uma profecia. Amém? Você recebe aquilo e Deus vai confirmar aquilo no seu coração através do Espírito Santo. Amém? Pode ser que é algo que você já tenha perguntado. Pode ser que Deus tenha tentado falar com você, mas você não conseguiu ouvir. Então Ele mandou um mensageiro para te falar. Mas a princípio é sempre o Espírito Santo que fala conosco. É para isso que Ele mora em nós. Ah, tem gente que pensa que Jesus foi para o céu, chegou lá em cima, faltou espaço, teve que mandar o Espírito Santo descer. Não, tinha espaço para todo mundo lá. Mas Ele veio morar em nós com essa finalidade, amém? De nos conduzir, de nos orientar em todas as coisas, ok? Então vamos lá, verso 8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Paulo está dizendo assim: antes de vocês conhecerem a Deus, vocês eram escravos de outros deuses, que nem Deus era. Não é assim? Depois que a gente conhece a Deus, que a gente vai ver que a gente servia um monte de coisa, né? Se ajoelhava, adorava um monte de coisa que nem Deus é. É o que Paulo está falando. Verso 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ao quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, né? Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, Paulo está dizendo assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, aí ele diz assim, ou melhor, que Deus conhece vocês, como é que vocês podem se sujeitar de novo a todas essas coisas do qual vocês foram libertos? Né? Como é que vocês podem voltar para essas tradições, superstições, né? Tempos, dias, meses, festas especiais. Aí Paulo vai mais fundo: será que eu trabalhei em vão com vocês? Tudo o evangelho que eu expliquei para vocês? Paulo está perguntando. Os judeus tinham que guardar, irmãos, vários dias, várias festas, né, como parte do cumprimento da lei. Por exemplo, eles tinham que guardar o Shabat, que era a guarda do sábado, né? Lembra, eu já até falei essas coisas aqui, que no sábado, né, eram tantos detalhes, querido, que tinha que se observar, que era algo de ser impossível de ser cumprido. Impossível. Né? Até hoje lá em Israel, quer ver, eu estava estudando e eu achei um fato interessante. O judeu ortodoxo, né, aquele que segue, né, a Torá de maneira, né, como regra de vida, a Torá,
eles têm, para você ver essa questão de obediência à lei, eu estava lendo um artigo lá, dizendo assim, que até hoje em Israel, por exemplo, chega na sexta-feira, como forma de envolver as crianças, por exemplo, as crianças elas separam quantidades de rolos de papel higiênico e colocam no banheiro para ser usado no sábado, porque no sábado não pode rasgar o papel higiênico. Entende? São coisas assim que muitos detalhes que você tem que observar. Você não pode ligar uma lâmpada no interruptor porque muda o ambiente, cria luz. Não pode no sábado. Entende? Você não pode caminhar para tantos lugares, tantos quilômetros. Enfim, uma série de coisas, uma série de regras, querido, que aquilo que se torna quase que impossível de cumprir. Então tem essas coisas, essas dificuldades. Se você vai a Israel hoje, por exemplo, eu não sei como é que eles faziam antigamente, mas por exemplo, igual hoje você vai em Israel, você vai num hotel, no sábado, por exemplo, ele já fica, por exemplo, vamos supor que tem um hotel lá de 20 andares, você precisa ir lá para o 15º andar, quando você entrar embaixo, no dia de sábado, ele já tem uma programação e ele para em todos os andares. Por quê? Porque o judeu não pode apertar o botão porque é considerado trabalho no sábado, entende? É complicado. Não pode ligar uma luz, não pode, entendeu? É muita coisa. Observar a comida, todas aquelas coisas que a gente já viu, que eu já falei para vocês. Então, essas eram uma das coisas. Então, Paulo está dizendo assim, eu expliquei o evangelho para vocês, que Cristo já libertou vocês dessas coisas. Como é que vocês podem, agora que vocês conhecem a Deus, querer voltar para fazer tudo isso? É o que ele está cobrando as pessoas. Por causa dessas festas, tempos, tradições. Por exemplo, tem o dia da expiação, que é o tal do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nós conhecemos a Cristo, querido, nós sabemos que já fomos perdoados há 2000 anos atrás, com o sacrifício da cruz. Mas eles até hoje guardam um dia no ano, um Yom Kippur, que é o dia do perdão, entendeu? Faz aquele monte de sacrifício, aquele monte de coisa. Por quê? Porque eles não reconhecem a Cristo como o Messias, como o Salvador. Eles só seguem aquelas tradições do Velho Testamento lá da Torá, os 5 primeiros livros, Pastor, e por que eles faziam tudo isso? Primeiro, porque a lei dizia para fazer essas coisas, A lei foi dada por Deus, e eles foram pegando os 5 primeiros livros, que é a Torá, e eles foram ali marcando um monte de coisa, um monte de coisinha, um monte de detalhe, aquilo ali, e eles foram aplicando aquilo, 613 mandamentos, até formar a lei, as coisas que eles podiam ou não podiam fazer. Então eles foram destacando aquelas coisas, mas viram uma vida de escravidão, uma vida completamente absurda, entende? Porque qual era a intenção da lei? A intenção da lei era mostrar para o homem que através do esforço dele próprio, ele não consegue a salvação. Eles faziam aquelas coisas, observavam aquilo ali meticulosamente, tantas aquelas ordenanças, aqueles ritos ali, para tentar chegar diante de Deus, como, dizendo assim, puxa, eu cumpri tudo aquilo ali, agora eu estou autorizado, por exemplo, a reivindicar minhas coisas para Deus, procurando uma justiça própria, entende? Procurando uma justiça própria. É por isso que eles observavam essas coisas, E o mais interessante, querido, que é mais Paulo pregando, falando aos Gálatas, trazendo esse ensino, e às vezes a gente acha que isso está muito distante de nós, mas infelizmente até hoje algumas igrejas evangélicas a gente vê muitas dessas coisas colocadas dentro da igreja, colocado dentro da igreja, ensinos errados, ensinando coisas que não fazem nem parte da nossa realidade. Isso é algo do judaísmo, não é algo do cristianismo. Apesar do cristianismo ter sua origem no judaísmo, mas essas regras, essas festas, esses rituais, isso não diz respeito ao nosso contexto. Não diz. E algumas igrejas querem incorporar essas coisas, Você vê aí hoje, por exemplo, pastores usando, por exemplo, o kippá, pessoas usando o kippá, o talit, que é aquele manto das orações, Quando vai orar, coloca o manto para orar. Você já viu isso na televisão? Passa, gente. Coisas do judaísmo, isso não se refere a nós. Paulo estava tentando libertar o próprio povo judeu disso, dessas exigências da lei, quanto mais nós, que somos cristãos, vamos voltar a esses rudimentos, voltar a essas coisas.
A arca da aliança, agora se fazem a arca da aliança, coloca a arca da aliança na igreja, se entra com a arca da aliança. Gente, nós somos morada de Deus agora. A Bíblia é clara em dizer isso, Paulo é claro em ensinar essas coisas para nós. O chofar, vou tocar. Você sabe para que serve o toque do chofar? Para que eles tocam aquela trombeta, aquele chofar, aquela chifre lá de carneiro? Aquilo é para chamar a presença de Deus para o ambiente. Gente, o Deus já vive dentro de nós, querido. Isso faz parte do nosso contexto? Não faz. Aí as pessoas ficam pegando esse monte de coisa, inventando esse monte de doutrina e colocando isso dentro da igreja para hoje. Não tem nada a ver com a gente. Primeiro que a gente sempre ensinou para vocês, nós não somos Israel, nós não falamos, nós somos Israel de Deus. Não, Israel de Deus, Israel é o povo de Deus, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. É completamente diferente. Israel é o povo de Deus, vai ser um povo vitorioso, o Senhor é com eles, vai chegar um dia que eles vão reconhecer, Jesus como o Messias, mas antes disso eles vão passar uma tribulação, ainda vai ter tudo aquilo que nós já estudamos, o acordo com o falso Messias, o aparecimento dele lá naquela região, tudo isso vai acontecer, mas não é para nós, não é a nossa realidade, amém? Aí você vê essas igrejas, tem uma igreja aí que vai pregando lá, o cara vai com a canetinha lá, você já viu uma ponteirinha Você sabe por quê? Porque o judeu ortodoxo que segue a Torá, ele não a Torá existem as cópias da Torá, não é? Aquelas que são feitas em pergaminho, já viu aqueles pergaminhos grandes, né? Aquilo ali é uma cópia perfeita da Torá, ela tem que ser perfeita. Os copistas, quando vão fazer uma cópia daquilo ali, eles demoram anos para fazer, para copiar aquele ciclo livre, porque ela tem que ser perfeita. Isso mostra respeito, pela palavra de Deus, amém? Quando eles vão fazer, de fato, eles fazem, até para ler a Torá, quando eles vão abrir aquilo ali, ela tem que estar virada para Jerusalém, seja qual for o lugar do mundo que tiver, entendeu? Virada para Jerusalém, eles não encostam nela, eles vêm com uma ponteirinha, com um dedinho de ferro e vai passando aquilo ali. Você já viu? Na televisão aparece isso. Tem uma pessoa que prega e quando vai passando a palavra, aí mostra a Bíblia lá, o cara vai com a ponteirinha, um dedinho de ferro assim. Já viram isso? Porque eles não encostam, aquilo não é a nossa realidade, gente. O Senhor falou que a palavra dele está inclusive dentro dos nossos corações. Aleluia. Então a gente vê essas coisas, aquelas roupas, aqueles negócios, isso não faz parte de nós, amém? Esses ritos religiosos, essas coisas, nós já fomos libertos disso, hoje nós temos a palavra. Por que o judeu usa só a Torá, só o Velho Testamento e principalmente a Torá, que é os 5 primeiros livros de Moisés? Porque são as regras dele, eles dão é um pouquinho diferente do nosso Velho Testamento, pouca coisa de diferente. E eles não têm o Novo Testamento, porque o Novo Testamento revela Cristo para nós, e eles não creem em Jesus como Messias, como Salvador, Segundo eles lá, Jesus não atendeu às profecias, aquelas coisas todas que eles têm as dúvidas dele lá. Vai chegar um dia que eles vão serem obrigados a reconhecer, amém? Como o povo de Deus, tá bom? Então, querido, crente não usa isso, tá bom? Ficou claro essas coisas? Deu para entender? Aí Paulo está dizendo assim, vocês já conhecem a Deus, agora vocês vão ficar guardando dia, mês, tempo, tradição, anos. Ou seja, nós já fomos libertos dessas coisas. Igreja fazendo festa da colheita, festa da lua, festa disso, daquilo, isso não pertence ao cristianismo, isso é coisa do judaísmo. É um povo completamente diferente, é outra realidade, e nós não temos que trazer essas coisas para dentro de nós. Amém? Glória a Deus, ficou claro? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar? Depois que vai cair na prova, vocês vão ver, hein? Então vamos lá, vamos continuar. Verso 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me receberam como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu queria que vocês se colocassem no meu lugar, Paulo dizendo para eles. Se coloquem no meu lugar, Afinal, quando eu fui ter com vocês para pregar o Evangelho, foi isso que eu fiz, eu me coloquei no lugar de vocês. Vocês não entendiam nada do Evangelho, vocês não sabiam de nada, e eu me coloquei na posição de vocês para poder ensinar vocês, Aí Paulo diz assim, como vocês me trataram bem naquela época, em nada vocês me prejudicaram. Vocês me receberam como anjo, como se vocês estivessem recebendo o próprio Jesus Cristo, Paulo elogiando eles, E ele fala aqui da tentação, ou seja, eu sei que não é fácil receber um hóspede doente,
Paulo revela isso, na época eu estava doente. Alguns acreditam que foi logo depois que Paulo foi apedrejado, né? E alguns acreditam que essa é a tentação, porque se alguém era apedrejado antigamente, se você receber e a pessoa não morresse, geralmente morria, né? Eles apedrejavam com a certeza que a pessoa estava morta. Se acontecesse de alguém ser apedrejado e você recebesse ela na sua casa, você também era condenado a ser apedrejado, sabia disso? Mas alguns acreditam que foi por causa da doença de Paulo, outro tipo de doença, né? Mas Paulo diz assim: eu sei que não é fácil receber um hóspede doente, mas vocês me trataram tão bem como se vocês estivessem recebendo um anjo, né? Ou o próprio Senhor Jesus. Amém? Verso 15: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os olhos e vos dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Então Paulo continua, né? O que aconteceu com toda aquela alegria, né? Eu tenho certeza que vocês arrancavam até o olho de vocês para me dar naquela época, né? Vocês me receberam com tanta alegria. Aí Paulo está dizendo agora assim: e agora porque eu falei a verdade para vocês, eu me tornei inimigo de vocês? Entende o que Paulo quer dizer? Eu estou ensinando a verdade para vocês e agora eu me tornei inimigo, né? Fiquei inimigo de vocês. Aí Paulo, como se Paulo dissesse assim, né? Agora parece que de uma hora para outra, né, eu fiquei inimigo, né? Certamente a popularidade de Paulo caiu muito, né? Quando ele escreveu essa carta lá recriminando aos Gálatas, né? Verso 17: eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por ele. Está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Verso 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quiser agora estar presente convosco, e mudar a minha voz, né? Porque eu estou perplexo a vosso respeito. O que Paulo está dizendo? Olha, os pregadores de heresia, eles estão tentando agradar vocês de qualquer jeito. Estão tentando passar a lábia em vocês, né? Mas a verdade, o que Paulo quer dizer? A verdade é que eles querem acabar com a liberdade que vocês têm em Cristo. Eles querem, né, ser bem visto por vocês, para na verdade botar jugo em cima de vocês, fazer vocês voltarem todas aquelas coisas lá atrás, né, do qual Cristo já libertou vocês, né? É muito bom que vocês façam o bem, né? Paulo dizendo, né? Mas não só quando eu estiver por perto, né? Mas aí Paulo diz assim: por que agora eu estou longe? Quando Paulo diz assim: agora que eu estou longe, vocês estão mudando de atitude comigo, né? E Paulo aqui faz uma comparação interessante, né? Ele diz assim: olha, eu estou longe de vocês, mas eu estou como uma mulher sentindo as dores de parto, né? Até que Cristo, né? Até que o Evangelho seja impregnado em vocês, né? E Paulo vai mais longe ainda. Paulo diz assim: eu queria estar aí com vocês, porque se eu tivesse aí pessoalmente com vocês, eu nem estaria falando desse jeito. Eu estaria talvez falando de uma maneira mais branda, né? Mais amável, né? Mas como eu estou longe, estou escrevendo, talvez pareça que eu estou sendo rude, né? É isso que Paulo está querendo dizer. Então vamos lá, vamos ler esse pedaço agora aqui do 21 ao 31, depois eu vou explicar. Vamos ler ele todo para a gente poder ficar mais fácil de entender. Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Né? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima e livre, a qual é mãe de todas nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, né, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Verso 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Presta atenção aqui, isso é maravilhoso quando a gente entende.
Paulo agora ele vai fazer um paralelo entre o terrestre e o celestial. Ele vai comparar duas situações. Vai fazer uma comparação interessante, né? Parafraseando, né, o que Paulo diz assim: vocês que são, né, vidrados na lei, né, verso 21, vocês que são vidrados na lei, vocês já deram pelo menos uma olhadinha no que ela diz? Paulo perguntando para eles. Aí ele vai começar a explicar: olha, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Paulo explicando, fazendo uma comparação. Olha que interessante. O filho da escrava nasceu por iniciativa humana, nasceu da carne. O filho da escrava. Tentaram dar um jeito, tentaram ajudar Deus. Não foi assim? Não foi assim? Você conhece a história. Até hoje é assim, né? A gente tenta ajudar Deus de várias formas, né? A gente está com problemas, a gente ora, pede uma solução, mas a gente às vezes se antecipa e tenta ajudar Deus e a gente dá com a cara nos burros. Não é assim? O filho da escrava nasceu por uma iniciativa humana. O filho livre nasceu pela promessa de Deus, Isaac. Né? Abraão teve 2 filhos, um com a escrava, Agar, e um com a livre, com Sara, da promessa. Então Paulo vai dizer, o que Paulo está querendo dizer? A ilustração é clara. Essas duas histórias, o que Paulo quer ensinar? Essas 2 histórias mostram os 2 tipos de relacionamento com Deus. Olha que interessante que Paulo usa. Como que Paulo é inteligente, como que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. A primeiro relacionamento fala do Monte Sinai na Arábia, ou seja, fala da lei, representa a lei, né? Representa a Jerusalém terrena. Aí Paulo é claro em dizer, uma vida de escravidão que produz mais escravos da lei. Olha só que interessante. Ou seja, escravos da lei, representado por Agar, que era escrava na época, né? Escravos gerando escravos, ok? Cumprindo aquele monte de exigências, aquele monte de ritual, aquele monte de obrigação, que na verdade não era uma vida de relacionamento com Deus, era uma vida de cumprir rituais. Era isso que eles viviam, querido, cumprir rituais, né? É assim, às vezes a gente imagina essas coisas que estão distantes de nós, mas às vezes assim é até hoje. Você imagina se hoje você fosse obrigado a todo dia você orar 3 vezes. Eu tenho certeza que você ora mais, mas vamos pensar que hoje você orasse menos, vamos fazer essa comparação, ok? Mas que você fosse obrigado a orar 3 vezes por dia, a você recitar tantos tipos lá de orações por dia, você cumprir um monte de coisas lá da lei, né? Isso seria para você e para mim um fardo. Não seria uma coisa espontânea do coração. Não seria algo assim que floresce de dentro da gente, vontade de se relacionar com Deus. Seria por obrigação. Na época, chegou a época da Páscoa, nós não podemos comer pão com fermento, aí nós vamos fazer aqueles pães lá, aquele negócio todo, né? Então acontece essas coisas, orar 3 vezes por dia, né? O homem é obrigatório vir no templo, né? Que era no templo, né? A mulher não era obrigada a ir na sinagoga, ela era permitida a entrada dela, mas ela não tinha obrigação de ir, o homem era obrigado a ir, tá bom? Para fazer suas orações, quando ia começar o sábado, na sexta-feira, para iniciar o sábado, ele tinha que ir na sinagoga, ele tinha que parar o que ele estava fazendo e ir lá, tá bom? Então uma série de coisas. Então isso mostra, querido, que as pessoas faziam essas orações, esse tanto de leitura, esse tanto de oração, para cumprir a lei. Não era relacionamento com Deus. É isso que Paulo quer mostrar para eles. Era algo completamente diferente. Aí o segundo tipo de relacionamento. A segunda fala da Jerusalém invisível, que é o que ele está falando, né? Uma Jerusalém livre, que é a nossa mãe. Não mais escravos da lei. Outro tipo de relacionamento com Deus. Não mais cumprindo rituais, obrigações, guardando festa, comendo esse tipo de pão, orando 3 vezes, fazendo tudo isso e fazendo tudo aquilo. Não mais esse tipo de relacionamento, né? Mas não mais escravos da lei, dos rituais, das tradições, mas filhos e filhas de Deus, querendo o quê? Ter intimidade com Deus. Olha que tipo de relacionamento diferente, né? Aí ele vai lá no verso 27, olha o que ele diz: porque está escrito, alegra-te Esther, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos daqui não tem marido. Porque Paulo vai citar agora Isaías, né? Paulo dizendo assim, lembra do que Isaías escreveu? Então ele cita esse versículo, que está ali no 27. Isaías profetizou a respeito de Jerusalém.
Quando Isaías profetizou a respeito de Jerusalém, do vigor de Jerusalém, ele estava se referindo a nós, na verdade. Por quê? Porque na época que Isaías escreveu isso, Jerusalém estava assolada, tinha vindo um pouquinho gente do cativeiro, era um lugar estéril, um lugar com muita necessidade, um lugar destruído pela guerra, pelos saques. Então Isaías, na verdade, quando ele estava profetizando que iriam aparecer muitos filhos, na verdade ele já estava olhando para o futuro e profetizando a nosso respeito. Alegre-se Jerusalém, porque virão de ti muitos filhos, né? Adotados, herdeiros, que somos nós. Na verdade ele estava profetizando a respeito de nós, né? Que se produziria muitos filhos, como? Através do Evangelho. Aí Paulo vai dizer lá no verso 28, Paulo vai dizer lá no verso 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Lembra? 2 relacionamentos, um da escravo, e um da livre, né? Que era Isaac. Nós somos, como Paulo dizia, nós somos como Isaac, filhos da promessa, né? Nos tempos passados, Ismael, aquele outro filho, nasceu por iniciativa humana. E Ismael perseguiu a Isaac. Isso está lá na Bíblia, e ele vai citar isso aqui também, olha lá. Mas como está escrito, aquele que era gerado segundo a carne, ou seja, ele está falando de Ismael, aquele que foi gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito, perseguiu Isaac, assim também é agora. O que Paulo está querendo dizer, né? E o que nós estamos vendo agora? A mesma perseguição. Os perseguidores são esses hereges, né? Esses falsos mestres, esses lá de Jerusalém terrena, que estão querendo perseguir os novos cristãos, querendo impor condições e rituais, todas essas coisas sobre eles, né? Fazendo com que essas pessoas tenham que seguir o modelo antigo. É a mesma coisa, né? Só que olha o que Paulo diz, o que fazer? Aí Paulo vai dizer assim, mas tem um texto na Escritura que mostra o que nós temos que fazer com relação a eles, né? Verso 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Então o que era? O falso ensino, né? Aquele pessoal lá da Jerusalém terrena, querendo ensinar a botar carga em cima do cristão novo, dizendo que ele tinha que cumprir aquele monte de coisa por tradição, né? Para poder ter algum benefício diante de Deus, e nós já sabemos que não é assim mais que funciona. Quando a gente aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, fomos adotados como filhos, recebemos, né, o Espírito Santo, passamos a ser herdeiros, né, das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, né? Mas existia o mesmo tipo, Paulo está dizendo, é a mesma perseguição que aconteceu lá com Ismael perseguindo Isaac, é a mesma perseguição que está acontecendo agora com vocês. É isso que está acontecendo. Aí Paulo vai dizer assim, o que a gente tem que fazer, né? Verso 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Paulo queria ensinar os Gálatas, né? E todas as igrejas cristãs de hoje, mesma coisa, né? Lança fora, ou seja, essas coisas, esse ensino, esse tipo de comportamento, essas coisas não é para a gente ficar com isso, é para a gente colocar isso para fora. Não é para a gente aceitar isso no nosso meio, não é para a gente seguir essas coisas. É claro, querido, o ensino dele. Não é para a gente se sujeitar a esses ensinos errados, não. Lança fora. Assim como a escrava foi mandada embora com seu filho, também nós temos que mandar esses ensinos errados para longe. Porque isso não é o que Deus quer. Entende? Paulo vai fazendo essa comparação. Nós não temos que tolerar isso no nosso meio, Paulo dizendo. Esses ensinos legalistas, essas coisas, né? Essa ideologia judaizante. É por isso que eu falo. Aí a igreja cristã hoje, determinadas igrejas querem pegar esses ensinos lá dos judeus, essas coisas, essas ideologias, e colocar dentro da igreja hoje. Como é que pode um negócio desse? Se naquela época Paulo já não admitia, imagina hoje. Para que nós vamos fazer isso? Tem alguma razão, biblicamente falando, para fazer isso? Não tem, querido. Nós já fomos libertos dessas coisas. Nós não temos que seguir esses troços mais. Amém? Ficou claro? Bota para fora, né? Como a escrava foi mandada embora com seu filho, né? A gente também tem que se libertar dessas coisas. A igreja de Cristo é livre, conduzida, né? Como nós falamos, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Hoje, né? Nós somos guiados, mas não mais por uma consciência obrigatória. Nossa, eu tenho que ir na igreja, a lei diz que eu tenho que ir, porque senão eu estou perdido. Eu tenho que orar, porque senão a lei diz que eu tenho que... Não, hoje nós cumprimos por amor, por gratidão a Deus. Por que nós lemos a Bíblia? Não por obrigado, mas porque nós queremos conhecer mais a Deus.
Como que a gente conhece mais a Deus? Lendo a respeito dele, estudando a respeito dele. É isso. Como eu me achego mais a Deus, né? Eu oro, eu busco mais a Deus, eu busco mais direção para a minha vida, né? Eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé. Com a Bíblia ensina, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta o crente orar, Senhor, aumenta a minha fé. Essa oração não tem validade. Como é que fé vem para o crente? Ouvindo, a fé vem por ouvir o que? A palavra de Deus. É por isso que a gente fala, se você ficar com a televisão ligada, né, ouvindo a respeito de doença, aquilo vai impregnar em você e aquilo vai abalar a sua fé. Do mesmo jeito que fé vem por ouvir, medo também vem por ouvir. Se faz uma campanha para botar medo na população, se o crente embarcar naquilo ali, ele vai ficar com medo conforme toda a população. Agora você começa a ler a Deus, começa a buscar, conhecer mais o Senhor. Não, o Senhor me guarda, o Senhor me livra, nenhum mal chegará na minha tenda, e isso e aquilo. Você começa a viver uma vida de fé. Ou seja, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é algo que nós precisamos desejar, querer, ser um homem e uma mulher de fé cada vez mais. A Bíblia diz que uma porção de fé foi dada a cada um de nós. Todos nós recebemos uma porção de fé. Paulo explica isso lá em Roma. Todos nós recebemos uma porção de fé. Agora, aumentar essa fé, acrescentar a responsabilidade minha e sua. Cada um vai cuidar da sua. Já viu gente que fala assim, vamos fazer um pedido de oração. Tá, eu peço pela minha família, peço por isso, peço pela minha vida espiritual. Como pela vida espiritual? Sua vida espiritual é você em Deus. Não adianta eu orar para o Marcão, Senhor, abençoe a vida espiritual do Marco, que ele seja um homem de fé, e que ele ore mais, e que ele leia mais. Não, querido, isso é ele, a vida espiritual é entre ele e Deus. Amém? Então tem coisas que nós precisamos nos conscientizar do que nós temos que fazer, querido. Às vezes a gente está esperando determinadas ações de Deus, que Deus resolva tudo. Não, mas e a nossa parte? Fé vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que é santo, ouvir aquilo que edifica. Mesmo tempo que você gasta para assistir um jornal, um noticiário do inferno, você bota uma mensagem lá no YouTube e edifica a sua fé, edifica a sua vida. O Espírito Santo que mora em você, na hora que você está ouvindo lá, está tocando. Lá em casa a gente tem muito costume, né? Ele está lá na cozinha, o celularzinho fica pendurado lá, meu filho, não fica tocando, quando não está tocando música, está tocando mensagem. E a gente está andando ali, passando, toda hora a gente está ouvindo a palavra. Querido, porque se eu for ouvir porcaria, eu vou me encher de porcaria. É simples assim, fácil de entender. Então, querido, nós precisamos ser homens e mulheres de fé, ouvindo a palavra de Deus, acrescentando a palavra no nosso coração. E Paulo está dizendo, né? Assim como essas coisas não foram toleradas, não tolere essas coisas na sua vida. Graças a Deus você participa de uma igreja que tenha a visão bíblica, graças a Deus. Né? Uma doutrina correta, nós procuramos ser o mais biblicamente correto possível. Por quê? Porque nós não toleramos essas coisas. Você nunca vai ver aqui uma arca da aliança, nunca vai. Isso não é cristianismo, isso é do judaísmo, isso é com eles, não é nosso. Amém? Glória a Deus. Então Paulo faz essa comparação, né, de maneira fantástica, né? E entenda, querido, foi aquilo que Paulo explicou no início. Ainda que antes nós fôssemos escravos do pecado, né, escravos do mundo, escravos do medo, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, né? Nos tornamos filhos, ou seja, nós passamos a ser herdeiros em Cristo de todas as coisas. Comece a reivindicar na sua vida, querido, as coisas que Cristo conquistou por você na cruz. Jesus conquistou na cruz por você foi doença? Não, foi saúde. Entendeu? Foi uma vida de vitória, foi uma vida abundante, foi prosperidade. Então comece a ser zeloso com Deus, né, para que essas coisas possam produzir frutos na sua vida. Comece a aparecer na sua vida. Amém? É isso que nós temos que nos apossar, das coisas que Deus conquistou para nós. Amém? Isso tem que ficar claro para nós, tem que ser claro. Nos tornamos herdeiros, né? O justo, e aqui é a mesma coisa, querido, o versículo, né? O justo viverá pela fé. Nós precisamos viver, homens e mulheres de fé, termos fé em todas as coisas, né? Não adianta a gente só falar assim, Deus cura, mas a gente não, entende? A gente não crê naquilo ali, não é falar, é você praticar, é você viver aquilo ali de fato, né? Você buscar aquilo em Deus, amém? Obedecendo os princípios, né? O problema é que nós, muitas vezes hoje, o que acontece? A gente vê muito isso, hoje nós temos e pode até parecer contraditório, quando a gente fala assim, hoje a gente vive uma geração preguiçosa, que não quer compromisso com Deus.
né? Não é o compromisso de obrigação, é o compromisso de servir a Deus por prazer, por amor, por gratidão, né? Aquilo que nós podíamos conquistar de mais precioso que um homem pode conquistar, nós já conquistamos, que é a salvação em Cristo. O que vier depois é lucro. Mas a gente vive uma geração que muitas vezes eles querem ser grande na fé, querem fazer muitas coisas, mas não querem compromisso com Deus. Aí você pode pensar assim, pastor, mas é contraditório, o senhor acabou de falar que eu não tenho que fazer essas coisas. Querido, mas como que nós vamos crescer em fé se nós não agimos, né, não damos passos de fé, não tomamos atitudes de fé, entende? Às vezes a gente quer muito fazer muito para Deus, né? A gente quer ser, né, quer fazer as coisas, mas é aquela velha história assim, a gente não quer ter o trabalho, a gente quer ter o toque, já viu isso? Senhor, passa aqui e me toca, mas às vezes o cara não quer ter o trabalho, de ter uma vida de oração, de jejuar, de orar, de ler a Bíblia, né? Aí não é como legalista, né? Foi o que nós defendemos, não faça isso de maneira assim, se eu não fizer isso, Deus não abençoa. Não, faça isso como forma de você crescer e Deus poder usar você da maneira como Ele pretende usar. Amém? Você tem um chamado, querido, se especialize naquilo, procure crescer dentro daquilo, né? Estude, eu canto, meu chamado é para cantar. Querido, então faça as coisas melhor para Deus, né? Procure ensaiar, procure treinar, procure aprender, procure uma coisa, entende? Você vai crescendo naquilo ali no serviço. Deus pode te usar, né, de uma maneira maior, de uma maneira melhor. É engraçado porque assim, Jesus sempre deu mais ênfase ao que ele, como é que eu vou dizer isso? Jesus sempre deu mais ênfase ao que ele ensinava do que ele fazia. Por exemplo, as mãos de Jesus tinham poder, sim ou não? Sim. Ele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas, né? Você quer ser curado? Quero. Então ele tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus ensinando assim, procura o meu toque, procura as minhas mãos. Você já ouviu isso na Bíblia? Não. Que Jesus dava mais ênfase ao que Jesus, o que Jesus ensinava? Se você ouvir as minhas palavras e você praticar elas, aí você vai ser igual. Entende? Então, querido, não cabe também a preguiça, não cabe também viver uma vida de qualquer jeito. Para a gente alcançar, para a gente crescer espiritualmente, também é necessário que haja um compromisso, não um compromisso legalista, né? Com segundas intenções, mas um compromisso de falar assim, puxa, Deus já me deu tudo, me deu a vida eterna, né? Me deu uma nova vida, eu quero crescer na obra, eu quero trabalhar, eu quero ser alguém importante para Deus, então você vai se aperfeiçoando, você vai buscando aquelas coisas, procurando viver uma vida de fé, acrescentando a sua fé a cada dia. Amém? Ficou alguma dúvida? Ficou claras as interpretações, conforme nós lemos? Ficou claro? Então, quando você for ler agora, né, você vai marcando aí, você vai vendo, né, tem essas sugestões, você vai anotando, porque quando você vê ali, fala, opa, Paulo ensinou isso aqui, né? Eu não sou mais filho, né, da escrava, eu não sou mais escravo da lei, escravo do pecado, escravo do medo, eu sou filho de Deus, né? Tenho um pai que zela por mim, que cuida de mim, né? Eu sou filho da promessa como Isaac, conforme ele disse, né? O herdeiro de Abraão, que é Cristo, né? Co-herdeiro em Cristo Jesus em todas as coisas. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá, vamos falar da prova. A prova tem 60 questões. Pastor, vai falar? Tudo certo? Amém, irmãos? Qualquer dúvida, fale comigo, não fique com dúvidas. E tenha lá os estudos, né? Depois o Flávio vai colocar o estudo novamente na internet, reveja, né? Leia de novo, com atenção, anote, reveja. Tudo que você aprender, querido, você está edificando a sua fé. É crescimento espiritual para você, né? Um dia você vai poder explicar para alguém também, né? Ensinar para ela o Evangelho, ensinar essas coisas, amém? Ajudar as pessoas a crescerem também no Evangelho de Cristo, tá bom? Glória a Deus, vamos para o intervalo. Deus abençoe.